Olá, esse período, bom dia. A aula passada a gente falou um pouquinho de glaucoma e catarata, né? E na oftalmologia, onde a gente utiliza mais medicação, né, ocular, é dentro do glaucoma, né? Existem inúmeros colírios na farmacologia para tratamento de glaucoma. Esses colírios, eles têm efeitos colaterais tanto no olho quanto no organismo, né? Efeitos colaterais sistêmicos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles agora, tá? Então, o glaucoma, né? O glaucoma, como que a gente trata o glaucoma? Né, já falei para vocês de todos os fatores de risco. A gente trata o glaucoma reduzindo a pressão intraocular, né? Mesmo o glaucoma de pressão normal, nós usamos alguns colírios que têm uma função neuroprotetora, protegem o nervo óptico. E mesmo o glaucoma de pressão normal, nós tratamos abaixando mais ainda, tentando melhorar mais ainda a perfusão do nervo óptico, abaixando a pressão intraocular. E como que a gente faz, né, para saber se essa pressão, como que a gente reduz? Reduz para quanto a pressão intraocular? A gente tem que fazer um cálculo de pressão intraocular alvo. O que é pressão intraocular alvo? É a melhor pressão que o olho possa ter que não esteja progredindo a doença. Então, a gente começa a tratar o paciente com glaucoma e observa dentro dos exames, vai acompanhando o paciente e vendo se aquela pressão não está progredindo a doença. Então, essa é a pressão-alvo. Então, a gente encontra a pressão-alvo. É a melhor pressão que não progride a doença. Então, como é que a gente faz para poder tratar, né? Então, a gente inicia a redução medicamentosa da pressão intraocular. Então, essa redução medicamentosa da pressão intraocular, ela é realizada através de alguns processos, né? A gente pode diminuir a produção do humor aquoso, nós podemos aumentar o escoamento do humor aquoso pela via convencional, que é a via trabecular, do trabeculado posterior. Nós podemos aumentar o escoamento do humor aquoso pela via úveo-escleral, que é a via alternativa, também é uma forma de escoamento, mas é em pequena quantidade, pequena proporção. A maior via de escoamento é a via convencional, a via trabeculado posterior. Diminuição da pressão da veia episcleral, que é a veia onde capta ali o sangue para poder filtrar e produzir ali o humor aquoso, né? E diminuir também a pressão, a quantidade também do humor vítreo, né? Desidratação do vítreo faz com que o olho fique com uma pressão mais baixa. Então, os hipotensores oculares, eles podem ser agonistas colinérgicos, agonistas adrenérgicos, inibidores adrenérgicos, inibidores da anidrase carbônica, os hiperosmóticos e os análogos de prostaglandina. Eu vou falar um pouquinho de agonistas colinérgicos. Podemos começar com a pilocarpina. É um colírio muito antigo, de 1875, é um colírio utilizado até hoje. Eu gosto muito de utilizar a pilocarpina para glaucoma de ângulo fechado, né, onde tem a média midríase, a pupila ela dilata um pouco, fica média e faz a obstrução. E a pilocarpina, ela fazendo a miose, né, nos casos de bloqueio pupilar, ela converte aquela midríase paralítica para miose, ela libera a periferia da íris e faz com que aconteça o escoamento do humor aquoso e aí aumento do escoamento convencional, que é através do trabeculado posterior, porque a hora que a íris está ali em cima, bem estreitinha, não aparecendo o trabeculado posterior, a hora que a gente tira a pupila dali, a íris daquela região da midríase, libera a região da periferia, acaba aumentando e melhorando o escoamento da região do trabeculado posterior. Aqui, a posologia pode ser 1, 2, 4%, 3 a 4 vezes ao dia.
Eu gosto muito da concentração de 2%, então pilocarpina 2%, uma gota de 6 em 6 horas, geralmente eu prescrevo para glaucoma por bloqueio pupilar, para glaucoma de ângulo. Os efeitos colaterais sistêmicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode fazer o aumento das secreções glandulares, salivar, lacrimal, gastrointestinal, sudorese e trato respiratório. Então, paciente muito secretivo, idoso, que tenha seja muito secretivo ou que tenha dificuldade de deglutição, tomar cuidado, porque aumenta a secreção glandular, né? Principalmente a salivar, e esses pacientes podem engasgar. Acontece um aumento da contração dos músculos lisos, pode ter náusea, vômito, diarreia, broncoespasmo, taquicardia também. São menos comuns esses efeitos, a gente observa mais o aumento da secreção salivar mesmo. Efeitos colaterais oculares, o paciente queixa muito de cefaleia quando começa a usar pilocarpina, faz uma miopia induzida porque ele faz uma miose ali como se fosse um orifício estenopeico, acaba aumentando um pouquinho o diâmetro anteroposterior. E aí o paciente faz uma miopia, miose, né, que a gente já falou, fica aquele olhinho pequenininho, miótico, com a íris bem extensa, bem aparente. O paciente às vezes incomoda um pouquinho de estética, que a pupila fica pontiforme. Catarata e descolamento de retina, porque como faz a miose ali, o olho fica muito pontiforme, pode tracionar a retina, tá? Mas é raro, viu? A cefaleia é mais comum. Toxicidade no endotélio da córnea, aumento da permeabilidade da barreira hematoacosa e hiperemia da conjuntiva são efeitos menos frequentes, tá? O mais frequente é a cefaleia frontal. Então, vamos falar do alfa-2 agonista adrenérgico, que é o tartarato de brimonidina. A gente tem no mercado aí o Alfagan Z, Glaub, MD Glaub. O tartarato de brimonidina é um alfa-2 agonista adrenérgico. O mecanismo de ação dele é diminuir a produção do humor aquoso e aumentar o escoamento na via uveoescleral. Existem alguns estudos da brimonidina dizendo que ela é neuroprotetora, ou seja, ela faz uma dilatação dos vasos adjacentes ao nervo óptico, melhora o aporte de oxigênio e o fluxo sanguíneo nessa região e tem uma função neuroprotetora, tá? Então, diminui a produção do humor aquoso e aumenta o escoamento. Ela pode ser concentrado 0,1, 0,15, 0,2. Geralmente a gente passa tartarato de brimonidina 0,2%. Pingar uma gota de 12 em 12 horas, tá? A melhor posologia para ela, o 0,1% são os MDs, são as concentrações menores, que dão menos efeitos colaterais, mas o efeito para a pressão intraocular não é tão evidente. Então, a redução da pressão ocular ocorre entre 18% e 25% da pressão. Os efeitos colaterais sistêmicos, boca, nariz seco, sedação, cefaleia e fadiga. A sedação é extremamente evidente, tá? Tanto é que a gente não passa brimonidina para criança escolar, que as crianças dormem na sala de aula, diminui o rendimento escolar, tá? Então a brimonidina é contraindicada em criança por causa desse efeito sedativo, dá muito sono. Tem idoso que se queixa muito de sono, tá? E os efeitos colaterais oculares, principalmente conjuntivite folicular, é muito frequente os pacientes que iniciam o tratamento com tartarato de brimonidina abrirem quadro de conjuntivite folicular intensa. Às vezes a gente tem que entrar com corticoide para melhorar, tá? Não é raro, acontece muito. Pode ter dermatite de contato, hiperemia, prurido e sensação de corpo estranho. Mas a conjuntivite folicular é o principal efeito colateral do tartarato de brimonidina no olho, tá? Os beta-bloqueadores, né? São medicações antigas também, o propanolol e o timolol. Existem os beta-bloqueadores não seletivos, né? Não seletivos beta 1 e beta 2, que é o timolol, levobunolol e o metipranolol. E os seletivos, que é o betaxolol, né? Então, tomar cuidado nos beta-bloqueadores, eu vou explicar para vocês. O mecanismo de ação deles, eles diminuem a produção do amor aquoso, como? Diminui a adenilciclase e transformar em AMP cíclico, que é a formação mesmo do humor aquoso, né? Precisam dessas enzimas e para poder formar a produção do humor aquoso. Então, ele bloqueia a adenilciclase,
formação de AMP cíclico e diminui a produção do Mouracoa. A posologia do timolol é 0,2505, 2 vezes ao dia. Geralmente a gente passa maleato de timolol 0,5% de 12 em 12 horas. Os efeitos colaterais mais importantes sistêmicos, os efeitos cardíacos e principalmente os respiratórios. Então, primeira pergunta que você tem que fazer quando for introduzir um beta-bloqueador colírio, maleato de timolol, que é o que tem no SUS, que custa R$5, é se você tem asma ou algum problema cardíaco. Se você tiver, você faz broncoespasmo. Eu já vi paciente idoso fazer broncoespasmo com maleato de timolol, tá? Então, é o principal efeito sistêmico. Então, uma gota de colírio pode fazer broncoespasmo em paciente asmático, tá? Então, efeito cardíaco, arritmia, insuficiência cardíaca, respiratório, broncoespasmo, gastrointestinal, náusea, diarreia, sistema nervoso central, depressão, ansiedade, fadiga, desorientação, confusão mental e alucinação. Efeito colateral sistêmico ainda pode ter os efeitos dermatológicos, pode dar rash, exacerbação da miastenia graves, mascaramento da hipoglicemia e disfunção erétil. Esses efeitos são são menos comuns, tá, do que o efeito de cardíaco e no bronco. Os efeitos colaterais oculares, ardência ocular, hiperemia conjuntival e baixa de produção de lágrima, são efeitos muito sutis, tá, gente? Muito sutis, efeitos colaterais oculares do beta-bloqueador. Ele quase não tem efeito ocular, ele tem efeito realmente sistêmico de broncoespasmo. A acetazolamida, né, que a gente fala do Diamox, né, que eu já falei para vocês que é utilizado na crise de glaucoma, 250 mg de 6 em 6 horas de dose máxima. Ele também é antiga. Então, adulto máximo 250 de 6 em 6, infantil de 5 a 10 mg por quilo dose 4 vezes ao dia. A redução da pressão intraocular é absurdamente intensa, entre 30% e 40%. Os efeitos colaterais da acetazolamida do Diamox miopia transitória, aumento da diurese, acidose metabólica, discrasia sanguínea, litíase renal, hipocalemia, parestesias e dermatite esfoliativa. Dentre essas, a diurese, aumento da diurese, a hipocalemia e as parestesias são as mais comuns. Tanto é que quando a gente prescreve Diamox, a gente prescreve o Slow-K, que é um poupador de potássio, porque o paciente libera muito potássio na urina e começa a fazer parestesia e hipocalemia. Para o paciente idoso, paciente diabético ou nefropata, isso é muito ruim, muito grave, efeito colateral grave. Então, tem que tomar muito cuidado com o Diamox quando você for prescrever de longa duração, tá? Também pode dar mal-estar e fadiga, anorexia e perda de peso, realmente, gosto amargo, náusea, diarreia, depressão e diminuição da libido. Eu já vi paciente depressivo por causa de Diamox, eu já vi mal-estar, fadiga, anorexia, é muito comum também, mas o principal são as parestesias, tá? A dorzolamida, que é o colírio, né? Lembrando que a acetazolamida, o Diamox, é oral, é um comprimido. A dorzolamida é colírio, né? Ela é até mais seletiva do que a acetazolamida, é da mesma, também o inibidor da anhidrase carbônica, né? Tem a mesma função da acetazolamida, mas a diminuição da pressão intraocular é maior no Diamox, tá? No oral, né? Os efeitos colaterais, irritação, ardência, embaçamento, lacrimejamento, gosto amargo. Eu não vejo muito efeito colateral ocular, né, das dorsolamidas, mais uma ardência, o paciente queixa muito de ardência ocular, tá? Mas isso não vejo muito mais no dia a dia, o principal é a ardência mesmo. A brinzolamida é da mesma família, também diminui a pressão intraocular semelhante à dorzolamida, também inibidor da anhidrase carbônica. O manitol, como a gente já falou, ele é um hiperosmótico endovenoso, é uma medicação venosa, a gente faz em uso hospitalar, tá? O paciente em crise, para salvar aquela pressão, chegou em crise no pronto-socorro, a gente utiliza o manitol. O mecanismo de ação dele é redução do volume do vítreo. A posologia é de 1 a 1,5 grama por quilo de peso, de 10 a 20% a gente faz, né?
geralmente é 20% que tem no hospital, e aí você faz venoso. Sobrecarga cardiovascular tem como efeito colateral, edema de pulmão, angina, hemorragia intracraniana e reação anafilática. Nunca vi nenhum desses efeitos, já usei bastante manitol, mas tomar muito cuidado com o paciente muito idoso. Náusea, vômito e diurese já vi, aumento da diurese é o principal, e náusea e vômito também. As outras são mais raras, tá? E vamos falar das prostaglandinas. As prostaglandinas são a primeira linha para tratamento de glaucoma. É a minha primeira escolha, principalmente a latanoprosta. São a latanoprosta, travoprosta, bimatroprosta e tafroprosta, que são as prostaglandinas hoje no mercado. Geralmente eu passo a latanoprosta, que é a minha primeira escolha. Elas têm uma ótima comodidade posológica, porque é uma vez ao dia só, a gente usa à noite, geralmente antes do paciente dormir. E elas têm como efeito, como mecanismo de ação, aumento do escoamento do humor aquoso pela via uveoescleral. Faz vasodilatação, a via alternativa, melhora o escoamento do humor aquoso, as prostaglandinas, tá? São portanto, principal efeito colateral no olho é a hiperemia da conjuntiva, que é sempre. A latanoprosta tem um pouco menos de efeito, prurido, ardência, aumento da pigmentação da íris, aumento do número, espessura e tamanho dos cílios também é muito comum, e aumento da pigmentação periorbitária. Então, se vocês já viram alguém que usa colírio para glaucoma e vê uma pigmentação mais escura na região, na bolsinha da olheira ali em volta do olho, provavelmente usa prostaglandina, tá? Aumenta a pigmentação. Obrigada, queridos. Um bom final de dia para vocês, tá bom? Um abraço.